Visões de William Branham. Sexta-feira, 30 de setembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Esta fita está sendo feita para o reino de Deus, já que estou apresentando ao irmão Lee Wiley para um manuscrito. O irmão Wiley me pediu, aqui na presença do irmão Mercer, para detalhar alguma das visões anteriores. Agora, uma das primeiras coisas de que posso me lembrar é das visões vindo. As visões vêm o tempo todo, mas depois da minha conversão é onde penso que você está interessado, irmão Wiley. Bem, me recordo quando fui ordenado na igreja, a Igreja Batista pelo Dr. Roy Davis, aqui na rua Watts, em Jeffersonville, onde ficava a igreja naquele tempo. Lembro-me de uma notável visão logo após algumas semanas, eu diria poucos dias depois da minha ordenação. Eu vi uma visão de um velho homem que estava deitado no hospital, que foi esmagado. Era um homem de cor e ele foi curado instantaneamente, de tal maneira que isso causou muita confusão. Ele se levantou e saiu da cama e foi embora. Cerca de 2 dias depois, eu estava cortando serviços de fornecimento não quitados em New Albany, água e gás e contas elétricas. E eu estava tão cheio de alegria. Toda vez que eu encontrava uma velha casa, eu apenas entrava e orava, sabe? Onde ninguém morava. E me recordo que eu disse ao Sr. Johnny Putz, que está vivo hoje. Ele está próximo, eu penso, dos 70 ou 80 anos de idade. Ele era um velho leitor de registro de consumo. E então eles o tiraram do registro de consumo e o colocaram no escritório para receber as reclamações e coisas assim, como recepcionar as pessoas e atender as ligações. E eu estava lhe dizendo o que o Senhor tinha me mostrado, e ele tinha estado, de vez em quando, recolhendo alguns medidores perdidos que o encarregado normal não pegava. E nisto que ele estava falando de um homem que eu tinha visto no jornal. Eles tinham uma velha carroça naqueles dias, guiadas por 2 cavalos, que eles catavam lixos e resíduos nas vielas. Havia um homem de cor pelo nome de Sr. Edward J. Merrill. Ele morava na rua Clark, número 1020, em New Albany. E ele tinha sido atingido de carro por 2 pessoas brancas, uma garota branca e um garoto. E ele perdeu o controle do carro e o esmagou na roda da carroça. E isso simplesmente quebrou quase todos os ossos do seu corpo. Através de seu peito, especialmente, tirou sua coluna do lugar. E eles o tinham no hospital muito mal. E o Sr. Potts, passando pelo hospital ali em New Albany, tinha lhe contado acerca de como o Senhor estava lidando comigo. E ele solicitou que eu fosse orar por ele. E imediatamente eu pensei, este é o homem que vi na visão. Então eu fiquei com um pouco de medo de ir, porque aquela era uma das minhas primeiras, vocês entendem, que ocorriam assim. No entanto, fui e peguei meu grande amigo que tinha recém-convertido, um pequeno jovem francês chamado George Dark. Eu guiei a Cristo e subimos e eu disse, agora irmão Jorge, eu quero que você se lembre destas coisas que acontecem comigo. Eu não posso entendê-las, mas se lembre, este homem será curado. E quando ele for curado, eu não posso orar por ele até que as 2 pessoas brancas venham e se coloquem do outro lado da cama, porque eu tenho que fazer isso da maneira que isto me foi mostrado. E eu fui ao hospital e perguntei pelo Sr. Merrill. E eu fui ali e a sua esposa me disse que ele estava muito mal e que não podia se mover porque os raios-x mostraram que alguns desses ossos estavam próximo do pulmão. E se ele se movesse, ora, isso perfuraria os seus pulmões e a hemorragia o levaria à morte. E ele estava muito mal e estava com um pouco de hemorragia em sua garganta e assim por diante, porque ele estava sangrando ao redor da boca e ele permaneceu deitado ali por cerca de 2 dias. E o homem estava naquela época com cerca de 65 anos, eu suponho, 70 ou 65, homem ancião. Seu bigode longo tinha embranquecido e o seu cabelo estava grisalho. E eu fui e contei a este homem, sabe, a visão que eu tinha visto da parte do Senhor e dos jovens que tinham atropelado ele. E eu me ajoelhei para orar por ele e de repente este homem soltou um grito dizendo, estou curado! E pulou e a sua esposa tentando segurá-lo na cama, e um dos assistentes veio tentando segurá-lo na cama, e ele pulou da cama, causou muita emoção. E quando eu fui e disse ao irmão Jorge, e então uma das irmãs, era um hospital católico, entrou e disse que eu teria que sair dali, levando aquele homem a ficar entusiasmado, porque ele estava com febre cerca de 40 graus. E a coisa estranha, quando eles o colocaram de volta no lugar, o sacerdote e alguns dos médicos o tinham colocado, o fizeram voltar à cama, porque ele estava colocando as suas roupas, e quando eles verificaram a sua temperatura, ele não tinha febre. Agora, há muitas pessoas que estão vivas hoje, que têm visto as visões acontecerem, ou sabem
acerca disso. E eu saí e fiquei na escada e o irmão George comigo. Agora observe, ele vai estar usando um casaco marrom e um chapéu cartola. Ele descerá por estes degraus em poucos minutos. E ele, de fato, desceu, saiu e desceu. E cerca de uma noite após isso, o Senhor apareceu para mim novamente numa manhã, mais ou menos ao romper do dia, e mostrou-me uma mulher horrivelmente aleijada que seria curada. Então eu disse, bem, eu provavelmente a encontrarei onde ela está. Então eu desci e estava desligando alguns registros de água. Eu creio que era lá pela rua 8, em New Albany. Havia um cortiço duplo e temi que desligasse ambos os lados. De um lado as pessoas tinham se mudado, do outro as pessoas estavam lá. Então eu fui para o lado que estava ocupado e bati na porta. E ali estavam as pessoas bem pobres. E uma jovem bem atraente veio à porta, vestido muito pobremente, e ela disse, o que você quer? Eu disse, poderia testar se a água foi cortada? E ela disse, sim senhor. E ela disse, não, a água ainda está ligada. Eu disse, obrigado. E sua mãe estava deitada na cama e o nome dela era Mary Dare O'Haniel. Ela era da Armênia, seu filho jogava de zagueiro, eu creio que era o time de futebol de base de New Albany. E ela tinha sua filha que estava no ensino médio, seu nome era Dorothy. Dorothy me disse, você não é o homem de Deus que teve aquela cura aqui no hospital o outro dia? Minha mãe quer falar com você. E eu entrei e ela me disse que ela era uma aleijada e estava aleijada na cama há 17 anos, desde que sua garota nasceu. E então a garota tinha 17 anos. Ela disse, você não é o homem de Deus que curou aquele homem? Eu disse, não senhora, eu não sou um curador. Eu unicamente orei pelo homem enfermo e foi mostrado por algo que me disse. Eu não sabia do que chamar isto, uma visão ou o que. Eu não sabia o que era ainda. Eu era apenas um jovem, solteiro e tal, e então havia Esta senhora me pediu para orar por ela, e eu lhe disse que se me deixasse orar primeiro, então se o senhor mostrasse para voltar. E então, quando eu saí para orar, eu peguei o irmão Jorge e disse, esta é a mulher que eu estava dizendo para você que oraria a respeito. Eu sei que é a mesma mulher. Venha comigo. E nós fomos até lá para oferecer oração. E então esta pequena garota de 17 anos, claro, eu era apenas um rapaz, e ela tinha um irmão de cerca de 6 ou 8 anos de idade, algo assim. E havia uma árvore de Natal, foi logo depois do Natal, que estava na casa, e eles ficaram atrás desta árvore de Natal para rir de mim, para fazer sua mãe ficar bem. Eu disse a ela que o Senhor iria curá-la. E o irmão George e eu nos ajoelhamos e oramos. Quando eu comecei a orar bem, aquele anjo que vi, aquele que vocês veem na foto, eu vi isto parar sobre a cama. Bem, eu estendi a mão e peguei na mão dela e disse, Senhora Ronian. Agora, ela mora atualmente em New Albany, ela e seu marido e família. E eu disse, Senhora Ronian, o Senhor Jesus me enviou e me disse, antes de vir para orar por você, que você vai ficar bem. Levante-se em pé e seja curada no nome de Jesus. As pernas dela estavam dobradas debaixo dela. Ela, com sua Bíblia armeniana sobre o seu coração, começou a se mover em direção lá da cama. E enquanto fazia, então Satanás falou para mim e disse, deixe ela bater no piso, ela quebrará seu pescoço fora dessa cama alta. Eu fiquei com medo por um momento, e eu sempre soube que o que aquelas visões, eu não sabia o que eram então, tinham me dito, estavam sempre certas. Então eu fui adiante de qualquer forma, deixei-a sair da cama, e Deus, sendo minha testemunha, assim que ela começou a pular daquela cama, ambas as pernas se endireitaram. A filha dela gritou, puxou com seu cabelo e correndo para a rua, gritando tão alto quanto podia. Os vizinhos vieram de todos os lugares e ela estava pela primeira vez por 17 anos caminhando ao redor daquele quarto, louvando a Deus. Eu saí imediatamente para fugir disto. Mais tarde me familiarizei com esta jovem e saímos juntos. É claro que isso não tem que ficar gravado, mas nós saímos juntos. Não muito depois disto, algumas semanas, eu estava na casa da minha mãe numa noite. E eu tinha estado orando naquele dia, pois simplesmente não parecia ter resultado. Vitória em minha oração. E eu pensei que demoraria muito, vocês sabem, para ir para a cama. Eu estava ficando em casa naquela ocasião. Eu fui ao quarto para orar e era cerca de 1h da manhã, eu penso. Eu orei e de repente eu olhei. A mamãe, ela costumava pegar as roupas e apenas empilhá-las em uma cadeira, vocês sabem. Somos pessoas bem pobres. E eu olhei algo branco vindo a mim. Eu pensei que estivesse olhando para a cadeira de roupas. Mas isto era aquele anjo do Senhor como uma nuvem, vocês sabem. E isto veio onde eu estava. Eu estava de pé em um cômodo, uma pequena casa que chamamos shotgun. E tinha uma cobertura de parede vermelha aqui ao lado.
lado. Vem. Havia uma pequena cama com estrutura de ferro à minha direita. Havia uma mulher de cabeça negra de pé contra o cômodo na saída da cozinha, e ela estava com o pé contra aquela porta da cozinha chorando. Havia um pai em pé perto de mim que tinha me trazido uma pequena criança. Algo tinha sido colocado em seu pequeno peito e sua perna esquerda estava enrolada de tal ponto que se encostava ao seu corpo pequeno, e a perna direita enrolada, vice-versa, ambos os braços enrolados contra o corpo, e seu pequeno corpo estava torcido e enrolado, até bem aqui em seu pescoço. E eu desejei saber o que isso significava. E olhei, assentada à minha esquerda estava sentada uma velha mulher, tirando os óculos e limpando-os das lágrimas ou algo em seus óculos. À minha direita, em seu assento duplo, que correspondia à cadeira, estava um jovem loiro com cabelo cacheado, olhando para a janela. E olhei, posicionado bem à minha direita, ali estava aquele anjo do Senhor. E ele disse para mim: pode esta criança viver? E eu disse: Senhor, eu não sei. Ele disse: imponha as mãos sobre ele, ele viverá. E eu fiz, e a criança pulou dos braços do pai, a perninha direita se endireitou, e o lado direito se endireitou, e o braço direito se endireitou. Deu outro passo, e o outro lado se endireitou. Deu outro passo, e o outro lado se endireitou. O corpo, a parte do meio se endireitou, e ele colocou as pequenas mãos nas minhas e disse: irmão Branham, estou perfeitamente curado. A pequena criança estava usando um macacão azul de veludo, ou macacão, um pequeno macacão com um peitinho babador, e tinha cabelo castanho e uma boquinha pequenininha. E então o anjo do Senhor me disse que ele estava me levando a outro lugar, e eu estava sendo levado embora. E ele me colocou ao lado de uma velha sepultura e me mostrou os números das pedras dos túmulos, perto de uma igreja. Ele disse: este será seu lugar de orientação. E ele me carregou a outro lugar, e parecia que isto tinha sido uma pequena cidade com duas lojas nela. E uma tinha fachada amarela, faixa amarela nas paredes, e eu subi ali e fiquei ali, e havia um homem velho saindo com um casaco de veludo azul, e uma jaqueta jeans, e macacão azul com um cordão, e boné de veludo amarado, e tinha um grande bigode branco. Ele disse: ele te mostrará o caminho. E no momento seguinte eu vim e vi que estava caminhando em um cômodo, seguindo uma mulher bem corpulenta. E assim que entrei pela porta, as figuras no papel de parede eram vermelhas. Sobre a porta havia um cartaz: Deus abençoe nosso lar. Havia uma grande e velha cama do céu, de bronze, à minha direita, e um forno de carvão à minha esquerda. E no canto havia uma garota com cerca de 15 anos de idade, e ela tinha pólio, ou algo assim, que tinha torcido a sua perna direita para cima e seu pé virado para o lado, e estava torcido sob ela. E ela parecia um garoto, apenas tinha o cabelo como de uma garota, e ela tinha os lábios em formato de coração como uma garota. E ele disse: pode aquela garota caminhar? E eu disse: Senhor, eu não sei. E ele disse: vá, coloque as mãos sobre o estômago dela. Então eu pensei que era um garoto, bem certo disso, porque ele estava me pedindo para colocar as mãos sobre o seu estômago. E eu fiz como ele me falou, e eu ouvi alguém dizer: louvado seja o Senhor. E eu olhei para cima, e quando fiz, esta jovem estava se levantando. E quando ela se levantou, o pijama que ela estava usando, a perna do pijama subiu e mostrou um joelho arredondado, como o de uma garota, e não nodoso, vocês sabem, como o joelho de um garoto. E eu sabia que era uma garota, e ela estava com seu pijama, e ela veio caminhando para mim, penteando o cabelo. Ela era loira, penteando o cabelo. A jovem vive em Salem hoje, casou e tem 3 ou 4 filhos, e sua mãe e pai ainda estão ali também. Então eu vim e pude ouvir alguém dizendo: irmão Branham, ou irmão Bill, oh irmão Bill. E minha mãe estava me chamando, e pensei: eu aqui o modo de saindo daquela visão, você sabe, levemente desorientado, e eu disse: o que você quer, mamãe? E no cômodo ao lado ela estava dormindo, e ela disse: há alguém batendo na sua porta. E eu ouvi isto: irmão Bill. E eu abri a porta. Seu nome era John Emel, e ele mora em Miami, Flórida agora. E ele disse: irmão Bill, você não se lembra de mim? Eu disse: não, eu acho que não me lembro. Disse: você batizou a mim e a minha família, mas disse: eu tomei um caminho que é errado. Ele disse: matei um homem há algum tempo, atingindo com um punho, e quebrei o seu pescoço em uma luta. Disse: eu perdi um dos meus garotos, o mais velho. E disse: o mais jovem está em casa morrendo agora. E disse: o médico da cidade aqui tinha recém saído e dito: a criança tem pneumonia dupla e ele mal consegue respirar. E disse: eu apenas, você veio em meu coração e pergunto se você viria e teria uma oração por isso. E disse: agora, como vocês sabem, eu sou primo de Graham Snelling, o qual Graham Snelling, agora o reverendo Graham Snelling, não era um ministro naquele tempo, era um bom garoto
garoto cristão. Ele disse: ele é meu primo e eu vou descer para buscá-lo, o qual morava a cerca de 1,5 km de mim, lá na cidade. E disse: eu vou descer buscá-lo, você virá? Eu disse: sim, senhor rei meu, assim que eu colocar minhas roupas. E então ele disse: eu pego meu carro e te apanho. Eu disse: está bem. Disse: assim que eu pegar grã, eu quero que vocês todos orem pelo bebê. Eu disse: está bem. Então eu fui para me aprontar e a mamãe disse: qual é o problema? Eu disse: há um pequeno bebê para ser curado. E então ela disse: curado? E eu disse: sim, mãe. E então eu disse: eu te conto mais acerca disso quando eu voltar. E então em alguns minutos ele bateu a porta e o irmão Graham estava com ele. Nós estávamos indo aqui para o que conhecemos como canteiro naval, que era o velho estaleiro Howard naquele tempo. E eu disse: senhor Hamill, onde você mora agora? Ele disse: acima de Utica. Eu disse: você mora em uma pequena casa, a qual chamamos Casa Shotgun, de 2 cômodos. Sim, senhor. Fica numa colina. Sim, senhor, ele disse. E eu disse: seu rodapé aqui é feito de macho e fêmea e é pintado de vermelho. Ele disse: isso é correto. E eu disse: o pequeno bebê está deitado em uma cama do céu de ferro e ele tem na casa pelo menos um macacão azul de veludo. Disse: ele o está usando. E eu disse: e o bebê é bem magrinho, com cerca de 3 anos de idade, e ele também tem uma boquinha bem pequena, com lábios bem finos e tem o cabelo castanho claro. Ele disse: isso é verdade. Eu disse: a senhora Hamill é uma mulher de cabelos pretos e nesse cômodo você tem uma cadeira de assento duplo vermelha. Ele disse: você já esteve lá, irmão Branham? E eu disse: agora há pouco. Agora há pouco? Ele disse: eu disse: sim. Ora, ele disse: eu não te vi. Eu disse: não, isso foi espiritualmente. Eu disse: senhor Hamill, você tem ouvido dizer, se eu te batizei, das coisas que acontecem a mim. Eu vejo coisas antes que aconteçam. Ele disse: sim. Algo assim aconteceu a você, irmão Branham? Eu disse: sim, senhor Hamill. Isso foi o que isto já me disse. Ele nunca me disse uma mentira. Seu bebê vai ser curado quando eu chegar lá. Ele parou o carro, caiu sobre o volante e disse: Deus, tenha misericórdia de mim. Toma-me de volta, ó Senhor. Eu te prometo que viverei para ti o resto dos meus dias se tu poupares a vida do meu bebê. E ali ele deu o seu coração a Cristo. Nos movemos em direção da casa, todos entusiasmados acerca dele, uma alma sendo trazida de volta a Cristo. Quando entramos na casa, ali estava tudo exatamente da maneira que era. Somente a velha mulher não estava ali. Empolgado, então entusiasmado, eu disse: traga meu bebê. Veja, aquele sopro era a vida saindo do bebê. Era apenas o sopro ouvido de uma pequena garganta. E eu disse: traga meu bebê, não esperando pela visão se cumprir. Irmão Wiley, se esta almofada estava suposta a estar aqui, eu não posso dizer uma palavra até que a almofada esteja aí. Vê? Tem que ser da maneira que isso me foi mostrado. Então eu disse: traga meu bebê. Meu pai trouxe o bebê para mim e eu orei por ele e ele ficou pior. Então eu pensei: agora algo... Ele realmente perdeu seu suspiro e eles tiveram que lutar e sacudir e tudo para conseguir a respiração. E eu pensei: como que algo está errado? E aconteceu de eu pensar: onde está a mulher velha? Isso não estava lá ainda. Então eles pegaram o bebê e o deitaram. Eles estavam colocando coisa em seu nariz e tudo, e chorando, e a mãe gritava histericamente e tudo, mas o bebê apenas mal respirava. E eu pensei: bem, através da minha estupidez eu tenho empregado incorretamente a visão de Deus, porque eu não me esperei nela estando tão entusiasmado. Por isto, você pode ver, irmão Wiley, porque eu espero. Eu não me importo quem me diga: eu te amo como irmão. Não tentem me dizer para fazer algo quando eu sinto que tenho a vontade do Senhor. Veja, não importa o quão bem isso pareça de outra forma, eu esperarei por ele. Vê? E então eu aprendi a lição bem ali, muitos e muitos anos atrás. E é para fazer exatamente o que ele diz, e não fazer isto até que ele diga que isso está pronto para ser feito. O bebê estava ali lutando pela respiração. Agora, eu não podia dizer-lhes o que eu fiz, mas eu tinha apenas que esperar. E eu pensei: talvez a graça ceda isso e me perdoe. Bem, eu fui e assentei-me. Eles lutaram pela vida do bebê até o dia raiar. Quando o dia começou a raiar, eles pensaram que o bebê iria a qualquer minuto. Bem, eu fiquei ali e eles continuaram me perguntando: irmão Branham, o que devemos fazer? Ou irmão Bill, eles me chamavam. O que devo fazer? E eu disse: eu não sei. Eu fiquei ali com a minha cabeça baixa dizendo: Senhor, por favor, perdoa-me. Então vem a luz do dia. O irmão Graham Snelling tinha que ir ao trabalho, então o Sr. Hamill tinha que levá-lo e eu sabia que eu tinha que sair da casa. E, contudo, o irmão Graham estava suposto a estar assentado ali, porque ele tem o cabelo loiro, encaracolado, como vocês sabem. Ele estava suposto a estar assentado naquela cadeira dupla. Então eu fiquei ali
onde o irmão Granella estava suposto estar sentado, mas a mulher velha não estava ali, e não havia uma mulher no lugar. Então eu fiquei ali, e o Sr. Hamill pegou o seu casaco. Então eu sabia que se o Sr. Graham saísse, era difícil dizer quando ele voltaria, bem? E então eu sabia que, mesmo que a mulher viesse, então o irmão Graham não estaria ali. Então vocês veem em que tipo de condição eu estava. Então o Sr. Hamill disse: irmão Branham, você quer ir? Ou irmão Bill, você quer ir para casa? Você quer que eu te leve para casa? Eu disse: não, senhor, eu esperarei se você não se importar. Eu detestava ficar ali na casa, apenas o bebê, a mãe e eu, porque eles eram jovens. Eles tinham cerca de 20 anos de idade, eu suponho. E eu tinha como que a mesma idade, e eu disse: não, eu apenas ficarei se vocês não se importarem. Ele disse: está tudo bem, irmão Bill. A mãe caminhando histericamente, tentando e chorando e tudo, você sabe. O bebê apenas ficando pior. Parecia que a qualquer minuto ele apenas tentando captar sua respiração, indo. Isso era tudo de respiração que estava nele. Eles não tinham penicilinas e coisas naqueles dias. Então eles apenas colocavam curativo nele e coisas assim. Mas o pequeno bebê tinha isso por vários dias. E ele tinha saído, ou estava saindo. E então eu me assentei ali e pensei: que coisa. Se Graham for, Graham pegou o casaco e ele começou a sair pela porta. E ele disse à sua esposa, ele disse: agora, voltarei em apenas algum minuto. E eu pensei: oh Deus, então eu terei que ficar aqui o dia todo e talvez a noite novamente, esperando por aquela visão. O que posso fazer? Eu olhei pela janela e vindo ao redor da casa vinha a avó do bebê ali. Eu soube mais tarde que era a avó e ela usava óculos. Eu pensei: é isto, Senhor, se Graham não sair pela porta. Então ela sempre vem pela porta da frente, mas de alguma forma eles nem mesmo sabiam ainda, mas ela veio pela porta dos fundos, entrou pela cozinha, e ela entrou na cozinha da pequena e velha casa, e ela chegou à porta. Sua filha correu ali e a beijou, porque ela era a filha daquela mãe, sabe? E a beijou. E o irmão Graham, então ela disse: o bebê está melhor? Ela disse: mãe, ele está morrendo. E começou a gritar assim, e sua mãe chorando. Então eu pensei: se isto funcionar agora, Graham não sair. E eu me levantei e não podia dizer nada, apenas esperar. E o irmão Graham deu a volta e eu me levantei para que ele pudesse se assentar. E aqueles eram alguns dos seus parentes, bem? Então ele começou a chorar também e assentou-se na cadeira dupla onde ele estava suposto a estar. E pensei: agora, se aquela velha senhora apenas vir ao redor e assentar-se nesta cadeira vermelha. E eu voltei à porta onde o Sr. Hamill estava de pé com seu casaco a ponto de sair. O tempo estava bem frio, nevasca fria, e eu pensei: e a velha senhora se assentou nesta cadeira, e Graham assentou-se e baixou a cabeça, e a mãe do bebê coloca a mão na porta e começa a chorar, exatamente como na visão. E a velha senhora senta-se, ao invés de serem lágrimas em seus óculos, vindo do frio, isto embaçou completamente. E ela estendeu a mão em sua pasta para pegar um pequeno lenço, ou pequena sacola, e começou a limpar estes óculos. Irmão, era isto! Eu disse: Senhor Hamill, você ainda tem confiança em mim como servo de Cristo? E ele disse: certamente, irmão Branham. Eu disse: eu posso te dizer agora, eu falei antes da visão agora há pouco. É por isso que isso não aconteceu. Se você ainda tem confiança em mim, traga o seu bebê. Oh, que coisa! Eu vi que estava certo então. Vem, vai e traga-me o seu bebê. Ele disse: eu farei qualquer coisa que me disser, irmão Bill. Eu não teria medo de pegá-la, porque ao pegá-lo, isto apenas, a respiração se iria completamente. Trouxe o pequeno bebê para mim. Foi, o pegou em seus braços e o trouxe para mim e ficou ali. Eu coloquei a minha mão sobre ele e disse: Senhor, perdoe a estupidez do teu servo. Eu falei à frente da tua visão, mas agora que seja conhecido que tu és Deus nos céus e na terra. Nada mais do que isso foi dito. E o pequeno bebê lançou ambos os braços ao redor do seu papai e começou a gritar e a chorar: papai, eu me sinto bem agora. Eu disse: Senhor Hamill, deixe o pequeno bebê sozinho. Levará 3 dias antes que isso o deixe, porque isto leva 3 passos para que se desenrolar. Eu fui para casa, eu disse isso à minha igreja, eu disse: eu vou voltar. Aquilo foi numa segunda-feira, eu disse: na quarta-feira à noite, antes do culto eu vou ali. Eles eram pessoas pobres e fizemos para ele uns
um cesto da mercearia para levar para eles. Então eu disse, queria que todos fossem. E quando eu for ali, vocês vão ao redor da casa. E quando eu chegar ao lugar onde é a casa, vocês observam e vejam se aquele pequeno bebê não estará vindo pelo chão com um bigode branco, onde ele estava bebendo leite achocolatado ou algo. E colocar os seus braços em mim e dizer estas palavras: Irmão Bill, eu estou perfeitamente curado. Este pequeno bebê de 3 anos de idade. Observam e vejam se isso não acontecerá. Agora, Meda, minha esposa, bem antes que nos casássemos, e um caminhão carregado foi e os levou ao redor da casa para me ver. Quando eu dirigi o caminhão da velha companhia pública de serviço que eu tinha em casa naquela noite, eu não tinha carro próprio, cheio de alcatrão atrás. E coisas, vocês sabem, pois eu tinha estado consertando naquele dia e reparando as coisas. Dirigi até a frente, parei, fui à varanda, bati a porta, e eles não tinham tapetes vermelhos no chão, e a mãe veio pela varanda e disse: Ora, é o irmão Bill. Assim, e as pessoas olhando pelas janelas no momento para ver o que aconteceria. E no canto, brincando, estava este pequeno garoto, o 3º dia. Eu parei e não disse uma palavra. Ele veio caminhando pelo chão, colocou as pequenas mãos sobre as minhas, tinha estado tomando leite achocolatado, seu pequeno bigode atravessado ali de leite achocolatado, colocou as mãos nas minhas, disse: Irmão Bill, estou perfeitamente curado. E naquela noite na igreja eu disse isso, eu disse: há uma jovem aleijada em algum lugar que está em necessidade. Eu disse: igreja, eu não sei o que estas coisas significam, eu não posso lhes dizer. E então eu estava trabalhando no serviço público e lembro-me de certo dia, cerca de uma semana depois disso, eu estava deixando o edifício, saindo, e o Sr. Herbie Scott mora aqui na cidade agora mesmo. Ele era o meu chefe. Eu estava saindo e ele disse: Billy? Eu disse: sim. Disse: antes que saia, eu tenho aqui uma carta para você. Eu disse: está bem, Herbie, eu pegarei em 1 minuto. Então fui ao meu outro trabalho, eu estava verificando, então fui ao outro emprego para realizar o meu trabalho, e quando eu fiz, lembrei-me da carta. E fui e a peguei, abria e dizia: querido irmão Branham, meu nome é Niall, eu sou Harold Niall. Moramos numa cidade chamada Salt Boston. E dizia: somos metodistas pela fé. E aconteceu de eu ler um pequeno livro que você escreveu chamado Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um pequeno panfleto. E estávamos tendo reunião de oração em nossa casa outra noite, e ouvimos que tens tido sucesso em orar pelos enfermos. E dizia: eu tenho uma filha aflita, 15 anos de idade. Dizia que está na cama de aflição. E de alguma forma eu não consigo tirar isso de minha mente, que eu deveria trazê-lo para orar por esta garota. Por favor, farias isto? Sinceramente, senhora Harold Niall, Salt Boston, Indiana. Eu disse: sabem, esta é a garota, é ela. Eu fui para casa e disse à mãe, e contei-lhe acerca disso e disse: esta é a garota. E então naquela noite na igreja eu disse à igreja, eu disse: aqui está aquele lugar. Eu disse: alguém sabe onde é Salt Boston? E o irmão George Wright, vocês todos estão familiarizados com ele. Ele disse: irmão Branham, eu penso que fica ao sul. Então no dia seguinte, eu e 2 amigos meus, e a minha esposa, aqui é agora, e um homem e a sua esposa do Texas. O nome dele era Bracy, Red Bass. Ele mora aqui agora abaixo de Milton, fazendeiro. Ele era um rancheiro no oeste, e ele se mudou para cá para estar perto da igreja. E orei por sua esposa, e ela foi curada de uma condição de tuberculose. E então ele queria ver isto acontecer. Eu disse: vamos comigo e veja se isto não acontece simplesmente desta maneira. Então a senhora jamais tinha visto uma visão, a senhora Bracy. Então minha esposa foi comigo e o irmão Jim Wieserhert, o ancião, vocês se lembram, na igreja ali, o velho diácono. Ele queria ver isto. E eu tinha apenas um pequeno automóvel conversível. Então eu os empilhei todos ali e descemos a New Albany e encontrei a placa e vinha saber que não era Salt Boston, era New Boston. Então eu nem sabia para onde ir. Então eu voltei a Jeffersonville e perguntei a alguém, e alguém foi ao correio e eles disseram: Salt Boston é acima de Harryville. Então eu fui a Harryville e perguntei aí, e eles disseram: vire nessa estrada, fica cerca de 24 quilômetros atrás das árvores de nó. Aqui você encontra um pequeno lugar, seja cuidadoso, você perderá isso, porque é apenas uma pequena loja, e a loja tem o correio e tudo mais nela. Salt Boston, nestas árvores, a 17 mil acres daquelas árvores de Nole.
68.797 metros quadrados. E isto fica bem atrás delas, nas colinas ali. Então fomos dirigindo e de repente eu me senti bem estranho. Depois de estar dirigindo 8 ou 9 quilômetros e me senti verdadeiramente estranho, eu disse: eu não sei. Eles disseram: qual é o problema? Eu disse: eu creio que aquele que fala comigo quer falar comigo, então eu vou ter que parar o carro. Então eu saí do carro e as mulheres assentadas uma no colo da outra, sabem? E tudo aquele pequeno conversível. E eu saí do carro e fui ao redor por trás do carro, inclinei a cabeça e coloquei meu pé no para-choque traseiro do carro e disse: Pai Celestial, o que tu queres que o teu servo saiba? E eu orei e nada aconteceu. E eu esperei alguns minutos e eu pensei: bem, normalmente onde há público como aquele, eu tenho que ficar sozinho. E então eu esperei alguns minutos. E aconteceu de eu ser atraído para olhar ali. E aconteceu de eu pensar: bem, olha aqui, aqui está aquela velha igreja, bem aqui. E se você estiver nela, é a igreja do irmão Burker Hill. Eu olhei ao lado da igreja Burker Hill cristã e havia pedras de túmulo do cemitério bem em frente à igreja. E eu fui ali. Eu disse: agora vocês todos viram a carta. Eu nunca estive naquela região antes em minha vida. Nunca estive ali em cima, em qualquer lugar em minha vida. E eu disse: vão e anotem aqueles nomes e números e venham aqui e vejam se eles não são os mesmos naquela pedra no túmulo. E ali estava exatamente. Eu disse: é isso, estamos no caminho agora. Aquilo foi o anjo do Senhor. Veja, eu teria passado por isso e não saberia. Oh, ele é perfeito. Então fomos adiante. Imediatamente encontrei um homem e eu disse: poderia me dizer onde fica South Boston, senhor? Ele disse: vá à direita, à esquerda, você sabe, e assim por diante. E simplesmente continuamos indo. Então depois de algum tempo chegaríamos. Eu percebi, eu cheguei num pequeno lugar e tinha um tipo de pequena vila. Eu olhei e disse: é isto, bem ali. Eu disse: ali está a fachada amarela. E eu disse: agora observe, um homem vai sair dali usando um macacão azul, um boné de veludo cotelê amarelo e um bigode branco e me dirá aonde ir. Se não for, eu sou um grande contador de histórias. E então eles estavam todos esperando. E eu parei em frente ao lugar e assim que cheguei, saiu o homem usando um macacão azul, boné de veludo cotelê amarelo, do bigode branco, e a senhora Bryce desmaiou no carro ao ver isto acontecer assim. Eu disse: senhor, você vai me dizer onde está a Rosedale? Ele disse: sim, senhor. Disse: você veio do sul? Sim, senhor. Ele disse: você passou disto cerca de uns 800 metros abaixo na estrada, vire à primeira rua à esquerda, suba e encontrará um grande celeiro vermelho, vire ali naquele celeiro vermelho. Disse: é a segunda casa à sua direita, assim que você virar naquela pequena estradinha. Eu disse: sim, senhor. Ele disse: por quê? Eu disse: ele tem uma filha aflita, não tem? Ele disse: sim, senhor, ele tem. Eu disse: o senhor vai curá-la. O velho homem começou a chorar, e então ele estava incluído na visão. Ele não sabia o que estava acontecendo, e eu me virei. Conseguimos como que reavivar a senhora Neil novamente. E subimos ali, nos aproximamos do quintal, saímos do carro e começamos a ir, começamos a subir ao lugar, vocês sabem, ao lugar onde era. E uma jovem mulher corpulenta veio à porta. Eu disse: aí está ela, vem. E então ela disse: como vai? Eu disse: como vai? Eu disse: eu sou o irmão Bill. Oh, ela disse: eu pensei que fosse. Ela disse: você recebeu minha carta? Eu disse: sim, senhora, eu a recebi. Ela disse: eu sou a senhora Arnold Niall. Eu disse: bem, estou feliz em conhecê-la, senhora Niall. E esta é apenas uma pequena turma que veio comigo para orar por sua garota. Disse: sim. Eu disse: ela está prestes a ser curada. Ela disse: o quê? Os seus lábios começaram a tremer e ela começou a chorar. Eu disse: sim, senhora. Eu não sei. Eu não parei para a mulher. Eu caminhei diretamente à sala. A minha turma me seguiu. Quando abri a porta à direita da sala, uma casa de campo velha e grande, abri a porta, ali estavam os jornais amarelos na parede, figuras vermelhas, no cartaz: Deus abençoe nosso lar. A velha cama de bronze vermelha, um forno de carvão à minha esquerda, e havia uma pequena cama ali onde a garota, com a aparência de menino, estava. Agora, algo aconteceu. Eu estava no canto do quarto, observando meu corpo ir para aquela cama, e coloquei as minhas mãos sobre o estômago dela, exatamente da maneira que o Senhor disse. E quando fiz, quando a senhora Neil entrou no quarto e viu aquilo, ela caiu no chão novamente desmaiada. Ela é como que uma pessoa fraca. Ela desmaiou, caiu no chão novamente, e o irmão Neil estava tentando ajudá-la. E o velho irmão Jim de pé ali dizendo: bendito seja o Senhor, segurando as mãos juntas. Se vocês sabem como ele agia. E então olhei aquilo e vi aquilo e coloquei as minhas mãos sobre ela, ou sobre o estômago assim, e eu disse: Senhor,
Senhor, eu faço isso no conhecimento do que penso que Deus está me dizendo para fazer. E neste momento ela começou a chorar, e ela pulou, e eles apenas tinham levantado a senhora Neil, e ela tinha acordado do desmaio. E quando a garota pulou da cama, lá subiu a perna do pijama, de sua perna direita, exatamente da maneira que Cristo mostrava na visão, e havia aquele joelho arredondado de uma garota em vez de um garoto. E ali vai a senhorita Neil novamente, vem? Ela desmaiou, e esta foi a terceira vez que ela desmaiou. E aquela garota saiu dali daquele quarto e foi para o vestiário chorando, e vestiu o seu kimono, voltou caminhando, penteando seu cabelo com aquela... E uma mão estava paralisada também, a da direita, penteando o cabelo com aquela mão aleijada. Ela está casada agora e tem vários filhos. Eu não sei o nome dela agora, mas Nails. Qualquer um poderia lhe falar de Harold Nail. E essas visões são verdadeiras. Eu poderia colocar isto e levá-lo às pessoas que dariam uma série de livros de tais coisas como aconteceram. Agora isso é verdade, irmão, vai. Eu falharei. Eu sou um homem. Eu sou um fracasso para começar e um substituto muito pobre para um servo de Cristo.